Meus amados irmãos, que bênção tê-los conosco aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Nós estamos muito felizes em ter você como inscrito em nosso canal e também por você que ainda não é inscrito, mas que está passando por aqui. Nossa saudação, nossa gratidão por estar nos acompanhando. E agora, em especial, em se tratar do nosso último trimestre de 2020. É sim, temos chegado agora, depois de um estudo muito brilhante a respeito do contexto de Esdras e Neemias, vamos agora estudar um livro de forma detalhada, expositiva, que é o livro de Jó. Estamos então no nosso quarto trimestre de 2020, que traz o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Meus amados irmãos, vamos estudar então este livro tão abençoado. Vamos ver tudo o que passou esse patriarca. Vamos ver o contexto histórico, social, cultural, o próprio gênero literário deste livro, enfim, serão muitas informações que serão trazidas para nós e que nós estaremos crescendo mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor e também entendendo algumas questões que se passaram neste livro e que servem para a nossa edificação. A verdade prática de hoje está assim posta. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós sabemos, de acordo com os estudos que teremos, que o livro de Jó é um dos mais antigos, o contexto do livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia Sagrada e que tenta também apresentar respostas para os mais antigos dilemas da humanidade. O nosso texto áureo se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 11, e eu gostaria que você memorizasse esse texto, porque ele vai ser muito usado tanto aqui no texto áureo, como também na própria leitura bíblica em classe. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Portanto, nessa primeira lição, a lição que vai trazer-nos uma abordagem do contexto cultural, histórico, literário do livro de Jó, nós estaremos aprendendo muitas verdades expressivas. Permaneça conosco e já estaremos voltando para a reflexão de forma expositiva a respeito desta primeira lição tão abençoada do quarto trimestre de 2020. Deus abençoe e continue conosco em nome de Jesus. Então, queridos, estamos de volta para o estudo desta primeira lição que traz como tema o livro de Jó. Como já falei, essa primeira lição não vai tratar especificamente do texto bíblico do Jó, capítulo 1 até o capítulo 42, que são os capítulos postos nesse livro, mas ele vai trazer-nos algumas reflexões sobre questões introdutórias, uma abordagem introdutória a respeito do livro em si, né? Contexto histórico, social, cultural, literário e, sem dúvida alguma, trará-nos muito crescimento e muita edificação. Então, o primeiro tópico está posto: autoria, local e data do livro. Segundo subtópico, vai falar sobre a autoria do livro de Jó. Segundo, a pessoa histórica de Jó. Terceiro, a terra, o espaço geográfico onde os fatos se sucederam. E quarto, a época de Jó. Então percebam, aqui nós vamos ter um contexto histórico, geográfico e cultural introdutório a respeito deste livro. Muito bem, primeiro subtópico, o autor de Jó. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que, de acordo com muitos expositores, a Bíblia possui, toda a Bíblia Sagrada, possui cerca de 40 autores que escreveram durante um período de aproximadamente 1500 anos. O livro de Jó, ele faz parte, na literatura judaica, dos escritos, que totalizam 11 livros. A Bíblia judaica, de acordo com Lucas capítulo 24, versículo 44, era dividida entre lei, profetas e os escritos. Os escritos, que eram 11 livros, eram também divididos em livros poéticos e os 5 rolos, e ainda os livros históricos. Sendo assim, Jó, Provérbios e Salmos fazem parte dos livros poéticos. A maioria desses livros
possui evidências internas ou externas da sua autoria. Contudo, alguns deles, inclusive que nós vamos ver aqui, o livro de Jó, não tem uma evidência que possa corroborar a tese e fechar a respeito de um autor. Algumas hipóteses, e, por exemplo, o pastor Claudio de Andrade, na sua obra O Problema do Sofrimento do Justo e o Seu Propósito, uma obra extraordinária lançada pela CPAD, ele apresenta várias hipóteses de autoria e ele vai mostrando as evidências pelas quais as pessoas, alguns autores, atribuem a esses autores bíblicos a autoria do livro de Jó. E ele lá apresenta, por exemplo, o próprio Jó, Moisés, Eliú, Esdras, Salomão, enfim, uma série de outras de autores. Contudo, a frase que mais se destaca e é aceita neste poema é a frase autor anônimo. Né? Por quê? Porque nós não temos evidências sérias que corroborem a tese em favor de um desses aí, como Moisés, o próprio Jó, Eliú, Esdras, Salomão e outros. Francis Anderson, também no seu livro, abordando sobre Jó, ele resume sua investigação com a seguinte frase: não sabemos quem escreveu o livro de Jó, também não sabemos onde escreveu. Então, um grande expositor bíblico conclui a sua investigação a respeito da autoria com esta frase. Donald Stapes, que é o autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, se você abrir a sua Bíblia, na página correspondente às notas introdutórias do livro, vai estar lá a seguinte afirmativa: autor desconhecido. No comentário Beacon, também, ele diz uma frase muito interessante, depois de apresentar várias suposições. Ele diz: uma busca pelo autor deste livro está fadada ao fracasso. Então, essa saga de procurar o autor, de acordo com o comentarista, o comentário Beacon, não terá êxito. Agora, uma coisa é certa, meus amados irmãos, nós não sabemos, a Bíblia, não há evidências internas e externas, nem no próprio texto, e nem na cultura, na tradição, que apontem, que fechem sobre o autor. É interessante que Jó, no capítulo 19, versículo 23, ele diz assim: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas em um livro. Por que eu estou citando esse texto? Nós não sabemos quem foi o autor do livro de Jó, mas uma coisa é certa: o Espírito Santo, ele ungiu, ele despertou, ele inspirou esse autor para atender o pedido de Jó, quando ele, no seu relato histórico, disse: quem me dera que as minhas palavras fossem registradas. Glória a Jesus. Em algum momento, nós não sabemos quando, o Espírito Santo trouxe essa história para um certo autor e ele registrou. É claro, partes da tradição oral, parte por revelação, nós não sabemos afirmar, mas o Espírito Santo atendeu o pedido de Jó e alguém, em algum momento, nos presenteou com esse clássico da literatura mundial. Glória a Deus, meus amados irmãos, porque Deus conhece a necessidade da humanidade e nos presenteou com uma história que nos traz tanta informação e que nos traz tantas respostas para as nossas vidas. Então, o primeiro subtópico, o autor de Jó. Segundo subtópico, a pessoa histórica de Jó. Jó, nós vimos na nossa leitura bíblica em classe que há algumas referências a respeito dele. Nós encontramos em Ezequiel capítulo 14, os versículos 14, 19 e 20, uma citação direta do próprio Deus da pessoa histórica de Jó. E também encontramos em Tiago. No início eu falei, Tiago capítulo 5, versículo 11, que é o nosso texto áureo. O apóstolo Tiago, usando a pessoa de Jó como modelo, como exemplo de paciência, resiliência e de vitória também. Jó capítulo 1 e versículo 1 nos diz assim: havia um homem, então mostrando a pessoa histórica. Mas se o texto que citasse Jó fosse apenas o próprio livro, talvez algumas pessoas pudessem dizer que essa história não era uma história real. Jó seria um personagem fictício, criado por alguém para tentar animar o povo de alguma época e não um fato histórico. Nós não concordamos com essa tese e entre as argumentações é porque
Jó é citado também em outras partes das Escrituras. Uma coisa também, meus amados irmãos, que seria um ultraje até, na minha modesta opinião, o Tiago citar Jó como padrão, como modelo de vitória, de paciência, resiliência, porque o povo a quem o próprio Tiago escreve era um povo que estava sofrendo. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, o povo estava em grande sofrimento. E como era que Tiago, se Jó não fosse uma pessoa real, ia pegar um exemplo fictício para tentar levantar a fé, aumentar a fé das pessoas? Não? Então seria um ultraje sem dúvida alguma. Eu acredito então que quando Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus, procurou um modelo de sofrimento, porque o povo para quem ele escrevia estava sofrendo, o Espírito Santo lhe trouxe uma pessoa histórica, real, que sofreu, que foi resiliente, que teve vitória. Então, meus amados irmãos, Tiago não usa um exemplo fictício, mas um personagem real. Para quê? Para que, como aquelas pessoas que estavam sofrendo, ao ver um exemplo real, de um homem real, que sofreu e que venceu, pudessem também recobrar ânimo, ter paciência e vencer também todas as suas adversidades. Portanto, Tiago lembrou o exemplo de paciência, de resiliência de Jó e apresentou os irmãos que sofriam para que estes pudessem também ser fortalecidos na fé. Jó, sem dúvida alguma, apesar de não constar em Hebreus capítulo 11, mas também é um herói da fé. Muito bem. Nosso terceiro subtópico, a terra de Jó. Veja o que diz Jó capítulo 1, versículos 1 e 3. Havia um homem na terra de Uz. Este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, os fatos possuem um espaço geográfico citado pelo próprio texto. No nosso subsídio bíblico-teológico, na lição de professores, tem a seguinte afirmativa a respeito dessa questão. Diz assim: os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz, que posteriormente veio a ser um território de Edom, localizado a sudeste do Mar Morto, ou norte da Arábia, conforme Lamentações capítulo 4 e versículo 21. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Portanto, nós estamos vendo que há um contexto histórico, há um contexto cultural, há um contexto geográfico, mostrando que os fatos que aconteceram são fatos reais. É interessante essa afirmativa do nosso autor, que diz assim, do subsídio teológico, que o contexto de Jó é mais árabe do que judaico. Os próprios muçulmanos, eles têm em Jó um dos grandes profetas. Se você, por exemplo, vir o Alcorão, vai estar lá citando nominalmente o patriarca Jó. Nós, claro, não vemos desta forma, sabemos que foi um homem de Deus e que não inspirou a fé islâmica, muito pelo contrário, mas a lição mostra que o contexto em que isso acontece era mais árabe do que judaico. Nós vamos então ver mais à frente que o tempo, a cultura e os fatos que apresentam o livro mostram também que, apesar de não estar no contexto judaico, Jó conhecia o Deus que se revelou a Abraão. Muito bem. Outra coisa muito interessante, meus amados irmãos, a respeito da terra de Uz, é que muitos comentaristas vão dizer que era uma terra muito próspera. Se nós vermos, por exemplo, o próprio contexto, o próprio personagem principal do livro, o próprio Jó e os seus amigos, vamos dizer que eram homens bem-sucedidos, grandes sheiks, se assim pudéssemos dizer, e havia muita riqueza naquela terra. Muitas pessoas chegam a dizer que Uz era uma cidade que era rota para os grandes mercadores, e era uma cidade muito concorrida, de maneira que, em alguns momentos, a cidade não conseguia comportar, os alojamentos não conseguiam comportar a quantidade de viajantes, e alguns chegavam a dormir na praça. Mas, olha o que disse Jó, em Jó capítulo 31 e versículo 32, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Então, podemos perceber que quando havia essa procura e os viajantes não achavam hospedagem, Jó tornava
alguns cômodos da sua casa, um local próprio para esses viajantes. Então nós podemos entender que essa terra de Uz era uma terra próspera, era uma terra de muitos mercadores e que também era a rota de muita mercadoria, ia e vinha, e assim há um fluxo muito grande na economia naquela terra de Uz. Muito bem, vamos ver agora no quarto subtópico a época de Jó. E qual é o contexto cultural? Nós já aprendemos que nós não sabemos, não podemos afirmar quem é o autor de Jó, né? Nós já aprendemos ainda que Jó foi uma pessoa real, que viveu uma história real e não um conto, uma ficção criada. Há alguns que chegam até mesmo a dizer que Jó teria sido criado depois do cativeiro babilônico para tentar animar os crentes que estavam repatriados, como nós estudamos no último trimestre, de maneira que eles poderiam ouvir aquele conto e dizer assim: olha, esse conto é para que nós possamos entender que assim como Deus restaurou a sorte desse personagem criado pela mente de alguém, também vai restaurar a sorte do povo judeu. Claro, nós não admitimos esta tese. Jó era um personagem real, citado pelo próprio Deus em Ezequiel 14 e citado por Tiago para animar os crentes que estavam em grande sofrimento. Muito bem, a cultura, de acordo com a grande e esmagadora maioria dos expositores em que Jó viveu, era uma cultura pré-mosaica, ou seja, Jó e os fatos que se desdobram no seu livro acontecem até mesmo antes de Moisés. Alguns elementos que podem ser analisados no livro nos dão essa compreensão. O escritor Donald Stamps, eu recorro mais uma vez, chega a dizer que estes fatos indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, ou seja, 2000 anos antes de Cristo, ou até mesmo antes. E ele cita, no mínimo, 5 fatos que asseguram esta tese. Primeiro, o fato de Jó ter vivido mais 140 anos após os eventos do seu sofrimento. Nós encontramos isso em Jó capítulo 42 e versículo 16. Ou seja, de acordo com alguns estudiosos da Bíblia, quando Jó sofreu, ele já tinha mais de 50 anos. Alguns chegam a dizer 70 anos, porque ele era um homem muito experiente. E depois dos fatos que aconteceram com ele, de acordo com Jó capítulo 42 e versículo 16, ele ainda vive mais 140 anos. Sendo assim, Jó teria vivido mais de 2 séculos. E nós sabemos que essa longevidade era muito comum na era patriarcal. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos. E depois, é claro, o tempo de vida foi diminuindo gradativamente. Então, esse é um dos elementos que defendem que a época em que os fatos com Jó aconteceram era uma época patriarcal. Segundo elemento, a sua riqueza não era calculada por ouro e prata, mas, como nós vemos no texto do Jó, no capítulo 1, pelo gado que ele possuía. Isso também era muito comum quando nós analisamos a Abraão, Isaac e Jacó, a sua riqueza ser analisada dentro dessa perspectiva. Terceiro, sua atividade como sacerdote da família. Nós vamos encontrar em Jó que o próprio patriarca, ele abençoava e oferecia sacrifício pelos seus próprios filhos, né? Então, essa característica mostra que ainda não havia os sacerdotes, ou seja, a lei mosaica ainda não tinha sido dada e o próprio Jó era o sacerdote da sua família, como era Abraão, como era Isaac e como era Jacó. Outra coisa interessante é que o uso frequente, e cerca de 31 vezes, do nome de Deus Shaddai, ou seja, Todo-Poderoso, Onipotente, que é muito comum também na perspectiva dos patriarcas. Lembram de Abraão, quando Deus se apresenta para Abraão? Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então essa expressão Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, é muito comum na época patriarcal. E quinto, ausência de referências e fatos da história israelita ou até mesmo da lei. Nós não encontramos no livro de Jó nenhuma referência à lei. Por isso, com essa característica, mais uma vez, reitero, mostra que os fatos que aconteceram são fatos anteriores
a era de Moisés, ou seja, fatos de uma era pré-mosaica, ou seja, há cerca de 2.000 anos. Moisés viveu 1.500 anos aproximadamente antes de Cristo e alguns autores mostram os fatos relacionados a Jó a terem acontecido 2.000 anos antes de Cristo. Certo? Então, meus amados irmãos, então nesse primeiro tópico, percebem? É só questões introdutórias, conhecimentos gerais. Essas questões, elas são muito importantes para a nossa compreensão do livro. Na lição número 2, que será ministrada pelo professor Diego Souza, nós vamos começar a estudar o homem Jó, os fatos que foram relacionados a ele. Mas hoje estamos fazendo essa abordagem introdutória que, sem dúvida alguma, trará muito esclarecimento e muito crescimento para a nossa visão em relação a este livro que estaremos estudando durante 3 meses. Portanto, então, terminamos o nosso primeiro tópico. Vamos continuar no nosso segundo tópico. Antes, não esqueça, você está conosco, se já é inscrito, deixa o seu like, se ainda não é, se inscreve agora. Vamos continuar junto nesses próximos 3 meses, aprendendo muito mais a respeito da palavra do Senhor. Permaneça conosco, estaremos já iniciando o nosso segundo tópico. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos então ao nosso segundo subtópico desta lição tão abençoada, comentada pelo pastor José Gonçalves. Deus o abençoe, por esse presente que ele nos deu nesse último trimestre. Nós, sem dúvida alguma, seremos muito edificados através dos seus escritos. O segundo subtópico nos traz o seguinte tema: estrutura literária do livro de Jó. Primeiro, prosa e poesia. Segundo, organização. E terceiro, abundância de figuras de linguagem. O primeiro tópico, vocês perceberam, nós tivemos mais uma visão histórico, cultural e também geográfica do livro. E agora nós vamos estudar um pouco sobre o gênero escrito, da forma que foi escrito o livro de Jó, a forma que o autor bíblico, anônimo, nós não sabemos quem foi, escolheu para escrever este livro. Muito bem, primeiro subtópico, prosa e poesia. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o nosso livro, o Antigo Testamento, da forma que nós o temos, não na tradição ou na forma judaica, mas na que nós temos, o Antigo Testamento está dividido em 4 partes, que vai da lei, que é o Pentateuco, Gênesis até Deuteronômio, depois os livros históricos, que vai de Josué até Esté, 12 livros, depois nós temos os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares, e por fim os livros proféticos, 5 profetas menores, 12 profetas, 5 profetas maiores, 12 menores, totalizando 17 livros. É interessante que, apesar dos livros poéticos ou a poesia possuem apenas 5 livros, mas são livros de volumes densos, por isso que 1/3 do Antigo Testamento é de poesia. É interessante então, meus amados irmãos, que a Bíblia ela é o maior livro poético da história. E não somente esses livros poéticos, muitos textos que estão nos livros históricos, que estão nos livros proféticos, tem muita poesia. Os cânticos, por exemplo, no Pentateuco, o Cântico de Miriam, no livro histórico, o Cântico de Ana, o Cântico de Débora, Os próprios profetas, nós vamos ver muita poesia registradas por ele, e isso, meus amados irmãos, de acordo com alguns estudiosos, facilitava a memorização. Foi por isso que grande parte do Antigo Testamento estava em poesia, para que os irmãos que não possuíam a Bíblia como nós a possuímos hoje, pudessem memorizar e transmitir de forma oral às gerações seguintes. Muito bem, então o livro de Jó está nessa classificação de livro poético. E a organização deste livro. Nós vamos ver, meus amados irmãos, que no início existe uma conversa, no capítulo 1, do capítulo até o capítulo 2, e versículo 3, há uma conversa chamada ali de notas introdutórias, ou então um prólogo, que é a introdução, um diálogo que acontece ali nesse contexto, bem como também no final, o desfecho final, chamado de epílogo, também tem alguma coisa que foge desse gênero de poesia. É o que se chama de prosa narrativa. Contudo, do capítulo 3, e verso 1 até o capítulo 42, nós temos apenas a forma poética, corroborando aquela tese, que a grande parte do livro de Jó é
de forma poética. E reiterando mais uma vez, um terço, cerca de um terço de todo o contexto do Antigo Testamento foi escrito conforme esta narrativa poética para favorecer a memorização. Então o livro está assim posto. Terceiro subtópico, abundância de figuras de linguagem. Nós estamos estudando sobre a estrutura literária do livro de Jó. De acordo, meus amados irmãos, com Roy Bezuki, uma figura de linguagem é meramente uma palavra ou frase colocada de forma diferente do seu emprego ou sentido original e simples. Nós vamos ver que no livro de Jó, é uma característica dos livros poéticos, existem muitas figuras de linguagem e nós precisamos entender isso para não achar que existem erros ou exageros na Bíblia Sagrada. Então é muito importante saber quando a figura é literal e quando a figura é uma figura de linguagem. É claro, quando nós não podemos empregar uma realidade naquele texto, o que cabe nele é uma figura de linguagem. E quais são as razões para se usar figura de linguagem de acordo com Roy Bezuki? Primeiro, acrescentam cor e vida ao texto. Muita coisa fica mais vívida quando se usa uma figura de linguagem, nós vamos ver daqui a pouco. Segundo, chama atenção. Terceiro, torna os conceitos abstratos ou intelectuais mais concretos. Quarto, ficam mais bem registradas na memória. Uma figura de linguagem nós vamos ver que pode favorecer a memorização. Quinto, sintetizam uma ideia. E sexto, estimulam a reflexão. Ou seja, em suma, a figura de linguagem é uma maneira figurada de expressar uma verdade literal. Não é uma história, não é uma invencionice. É uma forma que os escritores usam para dar mais cor ao texto. Né? E nós vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, no livro de Jó é utilizada uma figura de linguagem chamada símile. O que é uma símile? É uma comparação em que uma coisa lembra outra explicitamente. E os termos mais usados são assim como, tal qual, tal como. Jó capítulo 7, versículo 7 diz assim: lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então, essa figura de linguagem, quando o patriarca usava a palavra como, né, os estudiosos da língua chamam-na de símile, ou seja, uma comparação. É claro que a vida de Jó não era como o vento por si só, mas essa símile, essa comparação de uma coisa que lembrava a outra, é uma figura de linguagem. Outra figura de linguagem presente no livro de Jó é o antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Atribuição de qualidades ou ações humanas a Deus. É quando existe uma frase como se Deus fosse um humano. Né? Claro que Deus é espírito. Mas vejam, por exemplo, o que diz Jó capítulo 10 e versículo 8. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Olha que coisa interessante. Jó está dizendo que ele foi formado, né? Foi plasmado, como diz assim, aperfeiçoado pelas mãos do Senhor. Claro, Jó está mostrando de uma forma figurada que Deus, as mãos de Deus seria semelhante às mãos humanas. Claro, nós não sabemos a forma de Deus, né? E Jó está deduzindo aqui, ou está falando de forma figurada, que as mãos de Deus o havia formado. Outra linguagem muito usada no livro de Jó é o pleonasmo. Essa palavra, meus amados irmãos, é uma repetição de palavras ou acréscimo de palavras semelhantes, que em nossa língua parecem ser redundantes. É quando você diz uma palavra que não precisaria ser dito, mas para reforçar a ideia você repete. Por exemplo, muitas pessoas costumam dizer, eu saí para fora, né? É claro, aparentemente é uma palavra que estaria errada, mas a licença poética chama isso de pleonasmo, ou seja, está reforçando a ideia que a pessoa saiu. Por exemplo, Jó capítulo 10, versículo 8 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Observe, meus amados, que redundância, que repetição de ideias. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Então, claro, não precisaria ele usar tantas palavras, só aqui num texto simples, ele fala ouvir, ouvidos e ouvir. Então, essa ideia
de repetir uma palavra ou uma intenção para dar força à compreensão do leitor é chamada de pleonasmo. Outra característica marcante na poesia judaica é o que eles chamam de paralelismo judaico. Como, por exemplo, Jó capítulo 27, versículo 4. Não falarão os meus lábios iniquidades, nem a minha língua pronunciará engano. E ainda Jó capítulo 9, versículo 10. O que faz coisas grandes, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Então esse paralelismo significa você usar duas expressões similares para reforçar a ideia. Isso é muito comum na literatura judaica, não tão comum em outras literaturas, mas também é uma figura de linguagem. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos a respeito dessa visão do livro de Jó, o gênero utilizado, as figuras de linguagem, o gênero a que ele pertence, e nós poderemos então compreender melhor o livro de Jó a partir desta compreensão de que gênero literário ele pertence. Os poetas chamam isso de licença poética, quando você usa essas figuras de linguagem para poder então dar mais cor ao que você está querendo dizer, ao que você está escrevendo, a mensagem que você está transmitindo. Portanto, meus amados irmãos, no livro de Jó nós temos uma abundância de figuras de linguagem. Estudamos então, no primeiro tópico, questões históricas, culturais, socioculturais. No segundo tópico, o gênero utilizado pelo autor anônimo deste livro tão glorioso, e já voltaremos para o nosso terceiro tópico. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Com isso, queridos, chegamos ao nosso terceiro e último tópico desta lição, natureza e mensagem do livro de Jó. Qual é a mensagem que o livro de Jó vai transmitir ao longo desses 3 meses para as nossas vidas? Primeiro, por que os justos sofrem? Segundo, existe bondade desinteressada? Terceiro, pode um homem compreender a Deus? São as questões que o nosso comentarista nos apresenta como sendo a mensagem deste livro. Uma coisa interessante, meus amados irmãos, é que neste livro de Jó, nós vamos também aprender algumas verdades muito interessantes. Primeira, há questões que estão sendo tratadas no céu, que nós desconhecemos. Tá? No entanto, essas decisões que são elaboradas e são tomadas no céu nos afetam diretamente. Foi isso que aconteceu com Jó. Segundo, até mesmo os nossos maiores esforços para explicar algumas questões da vida, às vezes são inúteis. Um certo autor diz que existem situações que não combinam com explicação. Cada um tem sua cota de sofrimento. E nós sabemos que muitas coisas não combinam com explicação. Terceira verdade que nós vamos aprender também durante esse trimestre: o povo de Deus sofre. É algo que não há como... A história mostra isso. Nossa história de vida, a história bíblica mostra. Coisas ruins acontecem o tempo todo com pessoas boas. Né? A gente não pode julgar a espiritualidade de alguém pelo seu sofrimento ou pela sua prosperidade. Essa tese aí não pode ser advogada por nós que conhecemos a palavra de Deus. 4. Ainda que Deus pareça distante, perseverar na fé é a melhor virtude, uma vez que Ele é bom e as pessoas podem confiantemente entregar a sua vida nas mãos dele. Estão lembrados o que disse Tiago? Tiago, analisando o livro de Jó, ele não conclui com tristeza e nem com sofrimento. Ele diz assim, em Tiago capítulo 5, versículo 11. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Também, outra coisa muito importante, quinto, não há nenhuma explicação racional, nem mesmo teológica, para a dor e o sofrimento. Devemos confiar em Deus. É claro, algumas dores são decorrência da desobediência. Nós não temos como negar isso. Mas há situações que não há explicação e nós temos que recorrer apenas à confiança em Deus. Sexto, em meio ao sofrimento,
O crente não deve abandonar Deus, mas aproximar-se dele para que a comunhão possa trazer consolo sem receber, muitas vezes, nenhuma explicação. Por que os justos sofrem? Ora, irmãos, que o pecador sofra, todo mundo sabe, né? É normal que o desobediente sofra, é a lei da causa e efeito. Mas e o justo? Né? O piedoso? Há pessoas com alta piedade e aqueles que já nascem em sofrimento. O que explicaria? O que justificaria? É claro que muitas vezes nós queremos fazer como os amigos de Jó, tentar procurar argumentos lógicos, teológicos, filosóficos para tentar explicar o sofrimento, mas, sem dúvida alguma, é uma tarefa muito difícil. O autor John Maxwell, ele chega a usar uma frase muito interessante em seu livro. Ele diz assim: esperar que o mundo lhe trate de forma justa somente porque você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, sincera, é um pouco parecido com achar que um touro não irá atacá-lo só porque você é vegetariano. Ele está usando essa argumentação para dizer que mesmo sendo boas pessoas, coisas difíceis e ruins poderão acontecer conosco. É claro, meus amados irmãos, que existem sofrimentos que são decorrência da desobediência. Por exemplo, Pedro, escrevendo em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16, ele diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Percebam que Pedro, ele mostra algumas causas de sofrimentos que são decorrências de desobediência, de pessoas que estão no erro. Homicida, ladrão, malfeitor ou quem se entremete em coisas alheias. Mas ele continua: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Percebam aí que nestes dois textos, nestes dois versos, Pedro fala sobre decorrência, sofrimento em decorrência de maus atos, e fala de alguém que padece apenas porque está servindo a Cristo. Ou seja, não há uma explicação, não há uma lei de causa e efeito para este sofrimento. Interessante, meus amados irmãos, que a visão neotestamentária para a tribulação é muito interessante. O pastor Jairo Teixeira, que é o pastor da nossa igreja aqui em São Miguel dos Campos, Assembleia de Deus, Belém, São Miguel dos Campos, ele costuma dizer que a tribulação na vida do crente, ela é pedagógica. Ele cita alguns textos que mostram a função pedagógica, educadora do sofrimento. Por exemplo, ele fala que para o crente a tribulação gera coisas boas. Olha o que ele diz, citando Romanos capítulo 5, versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. O pastor Jairo costuma dizer que um dos produtos da tribulação na vida do crente é a paciência. Ele também cita 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar outros que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, a tribulação produz no ser humano, produz no crente, uma estrutura para poder edificar a outros, socorrer a outros, né? Com a sua história de vida, com a sua vitória, com o seu sofrimento, com a sua resiliência, poder consolar a outros com a mesma consolação da qual ele foi objeto da misericórdia e bondade de Deus. E ainda, 2 Coríntios capítulo 16 e verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, na eternidade, claro, se nós suportarmos as tribulações, teremos uma glória que vai exceder a nossa tribulação. Então, os justos sofrem, é verdade. Não temos como negar essa tese. O ímpio sofre também, é verdade. Mas o que nós estamos indicando aqui é que o sofrimento do justo terá consequências eternas. Segunda pergunta: existe bondade desinteressada? É o segundo subtópico. Satanás, meus amados irmãos, ele, de acordo com um expositor bíblico muito famoso, ele levantou algumas teses relacionadas a Jó. Nós vamos ver isso em especial no capítulo 1 e nos primeiros versos do capítulo 2. Satanás, nós vamos aprender, ele diz que a espiritualidade não passa de um meio para alcançar favores imediatos e mais. Nós vamos ver
que Satanás acusou a Deus de comprar a adoração de Jó com a moeda da bênção. Eu achei essa frase fantástica deste autor. Satanás acusou a Deus de comprar a adoração de Jó com a moeda da bênção. Essa teologia, meus amados irmãos, de pessoas que buscam a Deus por prosperidade, está muito comum, em voga agora, com essa teologia da prosperidade. Pessoas que acham que por buscar ao Senhor, todas as coisas darão certo. Ou seja, não haverá mais enfermidade, crise, nenhum tipo de dor, né? E nós sabemos que essa teologia teve, né, se é que podemos chamar de teologia, vamos usar essa tese, teve a sua origem em Satanás, que disse para Deus que Jó só o estava servindo porque ele era abençoado pelo Senhor. Como disse o autor, Deus estava comprando a Jó com a moeda da bênção. E nós sabemos, meus amados irmãos, que muitos indivíduos, quando são atingidos, né, muitos de nós, quando somos atingidos por terremotos financeiros, emocionais, como os que foram, e nem na mesma proporção, muito longe da proporção que sofreu Jó, muitos tiram a sua própria vida, outros blasfemam, outros se desviam, mas Jó não. Jó, nós vamos ver que a adoração de Jó a Deus não era interesseira. Jó, ele tinha muita coisa, mas é interessante que lá nos primeiros capítulos de Jó, antes de mostrar o que Jó possuía, mostrou o que Jó era. Né? É muito interessante. Nós não vamos citar aqui para não entrarmos na lição, mas primeiro a Bíblia mostra o que Jó era e depois o que ele tinha. Ou seja, ele perdeu o que tinha, mas não perdeu o que era, mostrando que existe sim adoração a Deus sincera, verdadeira, e Jó era um exemplo disso. O próprio Jó, meus amados irmãos, quando ele sofreu tudo o que ele sofreu, em Jó capítulo 1 e verso 21, ele diz: "No saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor." Então mostrou Jó, né? Um certo autor diz que ali Jó era como se ele fosse o advogado de Deus. Deus já venceu Satanás, mas agora quem vencia Satanás na terra era Jó. Satanás teve as suas teses frustradas pelo comportamento de Jó neste livro tão glorioso. E a terceira pergunta do nosso comentarista: pode o homem compreender a Deus? É claro que isso é uma pergunta que por si só já tem uma resposta, né? É claro que o homem, na sua limitação, os homens não podem compreender nem mesmo as coisas humanas, quanto mais compreender Deus em sua plenitude. Nessa tentativa de equacionar a Deus, muitos teólogos mergulham no ateísmo, querer que Deus seja equacionado, né? Seja linear, mas Deus, ele é Espírito, ele é soberano, ele é transcendente. Paulo vai dizer que ele habita numa luz inacessível. Eu achei muito interessante que um certo depoente, respondendo a um ateu, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: para ser Deus, eu não posso ter condições de responder totalmente esta pergunta. Deus é sempre um passo mais e além de tudo aquilo que eu posso dizer e saber sobre ele. É claro, meus amados irmãos, que a história bíblica mostra que Deus se revelou. Nós não estamos negando que Deus tenha se revelado aos seres humanos. Nós vamos ver, por exemplo, que Deus se revelou nas coisas criadas, como encontramos em Romanos capítulo 1 e versículo 20. Deus se revela pela sua própria palavra revelada. Deus se revela pelo Espírito Santo, pela palavra encarnada, como está em João capítulo 1 e versículo 18, que diz que Deus, o Filho, fez conhecer a Deus. É claro, tudo isso mostra que o ser humano pôde ter uma revelação progressiva de Deus e que nós permaneceremos o conhecendo de eternidade a eternidade, mas claro, nós nunca poderemos compreender a Deus em sua totalidade. É interessante que lá em Eclesiastes capítulo 11 e versículo 5 diz assim o santo autor: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Deus é transcendente. Deus, ele é, apesar, claro, nós vamos aprender
É interessante que neste livro de Jó, os amigos de Jó conheciam apenas a transcendência, a soberania de Deus, mas não conheciam um Deus relacional, o Deus que nós conhecemos como Emanuel, Deus conosco. E nós vamos aprender que, ao fim de tudo, Deus vai mostrar no livro de Jó que Ele é soberano, que Ele é transcendente, que Ele é eterno, mas que Ele também é um Deus relacional e que está com o ser humano, importando-se com cada detalhe da sua história, para que ao fim o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem, meus amados irmãos, então nesta lição nós concluímos, e eu gostaria de ler a conclusão desta lição escrita pelo nosso pastor José Gonçalves. Ele diz assim: nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário do livro de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, e isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas, e que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Portanto, meus amados irmãos, nesta lição meio que introdutória, ela é um pouco teórica, mas não deixa de ter o seu sabor, que mostra-nos, meus amados irmãos, o contexto histórico, o contexto literário e também a mensagem deste livro. E durante esses 3 meses vamos explorar muito mais esta temática e, meus amados irmãos, vamos aprender coisas extraordinárias. Leia o livro de Jó. Nós aqui fizemos um propósito com alguns irmãos de ler todo o livro de Jó, bem como também ler toda a lição antes do início do trimestre, e nós fomos muito edificados. E eu sei que, se você o fizer também, terá muita edificação para a sua vida. Ok, meus amados irmãos? Com isso nós chegamos ao fim de nossa lição e já de antemão queremos demonstrar nossa gratidão por você ter ficado conosco até agora e pedir gentilmente que você, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se já é inscrito, deixa o seu like, o seu comentário, faça com que esse vídeo chegue a outros professores, para que eles também sejam edificados e possam edificar os seus alunos. Ok, meus amados irmãos? De nossa parte, nossa gratidão, e vamos prosseguir durante esses 3 meses aprendendo muito e muito a respeito deste livro tão abençoado. Um forte abraço a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.